presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe em Brasília o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para uma visita de Estado marcada por encontros políticos e económicos entre os dois países. Durante a reunião, os dois líderes deverão assinar vários acordos com o objetivo de reforçar as relações bilaterais, sobretudo nas áreas do comércio, turismo, investimento e cultura. O encontro acontece também no contexto em que o Brasil procura diversificar os seus parceiros comerciais e reforçar a cooperação com economias emergentes, nomeadamente no âmbito de organizações multilaterais como os BRICS e o G20. Para analisar o impacto político e económico desta visita de Cyril Ramaphosa ao Brasil, vamos ouvir agora Marcos Vinícius de Freitas, docente da Universidade de Relações Internacionais da China. Muito boa noite, Sr. Marcos, bem-vindo aqui ao programa. Um prazer conversar com você. Sim, senhor Marcos, que importância política e económica tem esta visita de Cyril Ramaphosa ao Brasil no contexto atual das relações entre os dois países? Eu acredito que nós vivemos num mundo muito conturbado hoje em dia, justamente pelo fato de que estamos observando guerras de escolha ou algumas atuações que têm, de alguma forma, eh, criado problemas para o sistema internacional. Então, nesse momento que a gente atravessa águas turbulentas, é necessário que alguns países que têm a sua representatividade na esfera local, regional e também global, que eles também se reúnam, tenham conversas, justamente para que se tenha aí um porto seguro neste oceano turbulento que nós atravessamos. E os dois países, Brasil e África do Sul, são elementos importantes do BRICS, e é necessário que este BRICS, que é uma forma aí de reestruturação da ordem internacional, de reformatação da ordem internacional, tenha, apesar dos desafios que enfrenta, sempre uma voz mais consolidada. E não há dúvida de que Brasil e África do Sul, que são membros fundadores do BRICS, tem um papel fundamental nesse processo todo. Então, quanto maior a interação, quanto maior quanto maior e quanto mais aprofundado for o relacionamento entre os dois, mais importante é para a estabilidade do bloco, mas principalmente para a ordem internacional e particularmente para o sul global. Sim, sim, e o Brasil também tem procurado diversificar os seus parceiros comerciais. De que forma o reforço das relações com a África do Sul pode contribuir para essa estratégia? Nós precisamos aí buscar parceiros econômicos de longo prazo e sabemos que a África do Sul tem demandas daquilo que o Brasil pode entregar e o Brasil tem demandas também da África do Sul com relação ao seu comércio. Às vezes pode haver alguma dificuldade em encontrar elementos que sejam comuns ou elementos que sejam complementares nas economias, mas o que nós observamos à medida que o tempo vai passando é que as economias estão cada vez mais interdependentes e que investimentos cruzados e também o comércio bilateral cruzado permite aí que os dois países avancem na sua agenda econômica. Então, é necessário, tanto o Brasil como a África do Sul, que tenha aí os seus obstáculos com relação à questão do crescimento econômico nos últimos anos, possam encontrar uma agenda comum. E principalmente, e aqui é importante de enfatizar, diante do cenário global que nós enfrentamos aí de ter uma situação mais complicada em razão do petróleo, da instabilidade do preço do petróleo, é importante que os dois países também encontrem formas de conseguirem, através do comércio, navegar por essas águas difíceis e conseguir aí ampliar a sua agenda bilateral daquilo que cada um pode produzir e daquilo que cada um pode comprar neste contexto. Sim, e apesar das relações históricas e da cooperação em fóruns multilaterais, o comércio entre os dois países continua relativamente reduzido. Que fatores explicam esta situação e que potencial existe para o aumentar? Eu acredito que a semelhança
não é? Da pauta de exportações é um dos desafios que existe nesse processo todo, mas eu acredito que talvez a complementação, a complementariedade seja viável à medida que nós aprofundarmos também a questão logística e também não olharmos o país, a África do Sul ou o Brasil, somente como os pontos finais desta relação comercial, mas como hubs. A África do Sul como um hub importante para a entrada de produtos brasileiros em toda a região sul-africana, mas também o resto do continente, naquilo que for possível, diante da logística existente, e também o fato de a África do Sul abrir, através do Brasil, uma entrada maior para o Mercosul e, quem sabe, até, em razão deste acordo recente firmado entre o Brasil, entre o Mercosul e a União Europeia, de outros mercados nesse sentido. Então, o que nós vemos é que não é importante destacar somente aquilo que os 2 produzem de igual e que podem aí gerar, dificuldades no incremento da balança comercial, mas que cada um deles, cada um desses países se entenda como um hub de entrada para o aprofundamento do comércio na esfera regional também. Sim, sim. E o Brasil e a África do Sul integram organizações internacionais como o BRICS e o G20, não é? Como o senhor Marcos mencionou. E que papel pode esta cooperação multilateral desempenhar no reforço da parceria estratégica entre os dois países? Quanto mais fortalecido o relacionamento bilateral entre os países que são membros do BRICS, mais o BRICS se torna forte nesse processo todo. É importante que os 2 países, África do Sul, e Brasil, tenham aí um compromisso com a continuidade do BRICS como um instrumento de formatação da ordem internacional, mas que também utilizem o BRICS para avançar as suas agendas econômicas com relação ao restante dos membros. Se hoje nós temos uma visita bilateral entre Brasil, entre a África do Sul e o Brasil, é importante que outras visitas também aconteçam para aprofundar os laços. Afinal, hoje o BRICS conta com muito mais países que têm aí também as suas necessidades com relação à importação de produtos, que Brasil e África do Sul podem facilmente fornecer, e também contar com aqueles países que desejam fazer parte do BRICS, que estão na fila de espera e que com certeza também gostariam de amadurecer o seu relacionamento bilateral com os 2 países. Sim, sim. E estão em discussão acordos em áreas como energia, agronegócio, turismo e investimento. Que setores poderão trazer maiores benefícios económicos para ambas as economias? Não há dúvidas de que no cenário atual, de que nós vemos e observamos um elemento, um aumento que será grande na questão de combustíveis, não há dúvida de que a questão de energia é uma das que deve merecer muita atenção. E também temos outras áreas em que a cooperação poderia favorecer também uma troca de conhecimentos na questão de minerais críticos, e que estes países consigam através do diálogo, descobrir maneiras de agregar valor e não serem meros exportadores de commodities. Então, as possibilidades são muito grandes na cooperação e no sentido de transformar a relação bilateral em algo que seja muito proveitoso para que a energia, minérios críticos e principalmente, e aqui eu acho fundamental também, um aumento da questão do turismo seja eficaz. Afinal, um dos grandes problemas dos países do BRICS é que eles ainda se desconhecem e não há nada melhor para o aprofundamento de parcerias, o surgimento de novas ideias, a criação de laços maiores de natureza comercial do que a abertura turística, o incentivo a que haja maior turismo, para que os povos se conheçam e, a partir daí, também ampliar para a questão acadêmica e outras tantas áreas em que o turismo e a aproximação entre os povos é necessário justamente para que se consiga uma cooperação maior. Nós não podemos esquecer que, ao fim do dia, ao fim de todas as coisas, a relação pessoa a pessoa é a mais fundamental para que haja efetivamente um aumento tanto na questão comercial como no relacionamento bilateral.
Muitíssimo obrigada, Sr. Marcos, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Eu que agradeço pela oportunidade sempre. Obrigada. E estas foram as análises de Marco Vinícius da Freitas, docente da Universidade de Relações Internacionais da China, falando aqui ao Canal África. Fica a seguir com Venâncio José com as notícias do desporto.